Boa noite! Agora na live estamos de volta aqui com o que é que eu faço com isso ao vivo. Eu aqui, meu amigo Inácio Junqueira, Renato Bertatti, meu grande amigo Ivanildo. Estamos aqui. Boa noite para todos. Vamos lá, abrindo, Inácio. Boa noite, é muito calor humano, que eu tô até suando aqui nessa... Ainda bem que ninguém tá com vírus aqui, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, continuando, é uma honra estarmos aqui com um grande amigo, grande parceiro, grande mestre, primeiro profissional de constelação familiar, aluno de Miman Safar. É uma honra tê-lo aqui. E realmente a gente está num caminho interessante nesse programa, né, Fradinho? Fantástico. Veio a nossa chefa mor das Europa, agora vem do Brasil. Tamo aí, só chefe aqui. E tem uma coisa extraordinária que eu queria agradecer a você. A gente sabe que esse horário aqui é horário de janta, né, Renato? Mas depois a gente deixa essa live à disposição, a gente baixa. E, Inácio, 200 mil visualizações, né, que nós comemoramos aí a semana passada. Eu quero agradecer você que tem acompanhado a gente, que tem assistido, tem prestigiado o nosso trabalho, né, Ivanildo? O que você me diz? Cara, é uma sensação enorme, porque eu acredito muito nesse tema, né, e as constelações, ela vem dando um amparo, pelo menos na minha área, viu, doutor? Assim, com muito sacrifício, né, com muita luta, que nós estamos tentando colocar isso na dependência, mas com aquele olhar ainda meio que não acredito, porque a gente nós criamos um estigma, né, do que é uma doença, como o rapaz agora há pouco disse, né, que não tem cura. O próprio dependente, ele se autodiz doente. Aí eu digo, como que o sujeito se cura se ele não quer se curar? E se ele acredita que não tem cura? Se ele acredita que não tem cura. Exatamente, é isso que nós, hoje, né, nós trabalhamos muito sobre isso. Amanhã, dia 4, nós vamos fazer um pequeno bate-papo, Inácio, com o pessoal de clínica. Amanhã não, depois de amanhã. Hoje é dia 2. Ah, bom, quarta-feira. Dia 4. Não confunde a galera ali, não. Pessoal, vamos fazer o convite, quem quiser, é só procurar a gente lá pelo WhatsApp, 971524880. Só manda o e-mail, que aí a gente faz o convite, não é isso? Ok. Professor? Mas a gente só vai ter meia hora hoje. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, que é uma pergunta, antes de mais nada, Renato Bertatti. Isso aí. Renato Chan Bertatti, extraordinário. Assim, eu fui a um workshop dele e cheguei nesse workshop, Renato. Ele está conosco aqui já faz meia hora, então se você perdeu a primeira parte do programa, não deixe de assistir a entrevista pela rádio, e aí nós estamos continuando. Mas o Renato, eu fui assistir esse workshop, e eu cheguei, Renato, você já tinha começado. E eu cheguei, você falou assim, senta, senta. Aí eu sentei lá no fundo, aí você disse assim, vamos lá todo mundo, feche os olhos. E nós começamos a sentir os nossos pais, e procurar os nossos pais no nosso corpo. E encontrar aonde que nós sentíamos isso e como nós sentíamos isso. E eu naquele momento, e também você falou muito da nossa posição na família, sobre o papel de cada um, e que isso ajudaria a encontrar e trabalhar esse processo. E eu tinha certeza que viria minha mãe. Eu fiquei procurando um tempo assim, nos meus ombros, a minha mãe, e de repente eu senti uma pontada aqui, enorme, Renato. E na hora que eu senti a pontada, eu lembrei do meu pai me falando, mantenha a guarda alta. Você é igual a sua mãe, você abaixa a guarda. E naquele momento, você disse uma coisa extraordinária. Agradeça essa pontada. Agradeça isso. Né? Você falou um genérico, mas eu entendi. Agradeça isso, porque isso te trouxe até aqui. Então eu sou muito grato ao meu pai. Dos momentos em que meu pai me disse, olha, filho, também é preciso que você se cuide, que você não se entregue. Então, Renato, agora, o microfone é seu, porque eu queria te dizer o quanto você foi importante na minha vida. Importante, porque eu disse isso para o meu pai. Eu disse isso para o meu pai. Eu agradeci o meu pai por isso. E a gente sente e não sente só. Não está aqui. Aqui tem neurônio, mas aqui tem neurônio o corpo inteiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é essa saúde, mente, corpo e espírito?
Que você tem até um livro sobre isso agora, né, Renato? Vamos lá. Sim, estou lançando, na verdade, 2 volumes. Uau. 2 volumes sobre esse olhar, um novo olhar para a saúde. Um novo olhar onde olhamos para a saúde e para os sintomas e para as doenças sobre outra perspectiva, sobre outros aspectos. Eu sempre gosto de frisar que a medicina tradicional ela é uma bênção. A humanidade não existiria e não teria alcançado tudo que alcançou sem a existência da medicina. E tudo que a medicina traz, como os remédios, os antibióticos, os exames, as cirurgias. Então, isso é maravilhoso. Sim. É uma bênção. Sim. Portanto, eu, embora tenha um olhar totalmente diferente sobre o ser humano, sobre os sintomas e sobre as doenças, eu sou um médico que utiliza o remédio. Eu sou um médico que utiliza da medicina tradicional. Sim. Uma coisa não anula e não descarta a outra. Pelo contrário, esse novo olhar, ele soma, ele amplia, ele busca uma dimensão, atingir uma dimensão que transcende o universo do corpo físico. Portanto, não é uma coisa ou outra, pelo contrário, uma coisa se soma à outra. Tudo na vida está em evolução. Sim. Há poucos anos atrás, não tínhamos a tecnologia, não tínhamos a internet, e dessa forma, os conhecimentos eles viviam totalmente restrito ao universo. Ninguém tinha acesso. Hoje em dia, com o surgimento da tecnologia, eu posso, nesse momento, olhar como está um determinado vilarejo no sul da China. E eu posso acessar qualquer biblioteca e obter qualquer informação. Ou seja, o mundo ele evoluiu dentro de dimensões. Sim. E hoje o conhecimento ele se torna mais acessível a todos. E a medicina ela também evoluiu de uma forma que hoje uma pessoa pode conduzir uma cirurgia dos Estados Unidos através de uma laparoscopia. Ou seja, hoje a gente tem consciência, hoje temos acesso a técnicas, a conhecimentos que nos permite acessar a origem das doenças, que nos permite ter uma nova compreensão sobre como tratar e como abordar além do campo físico, dos remédios que são importantes e necessários. Portanto, isso não é algo que vem para dividir, isso é algo que vem para somar. Sim. E dessa forma, quando nós associamos todo o conhecimento da medicina com todos esses novos conhecimentos, como a constelação representa muito hoje em dia desses novos conhecimentos pelo recurso e pelo que ela nos dá como acesso, nós podemos fazer um tratamento holístico na pessoa. Sim. Ou seja, então o sintoma que ela trata, ou a doença que ela trata, não tem como objetivo eliminar aquilo, mas sim utilizar aquilo para transformar a vida dela e transformar a família toda. Porque hoje em dia a gente sabe que não existe mais um doente. Existe uma família doente. Existe uma sociedade doente. E isso tem que ser visto. E é dentro dessa perspectiva que a gente trata das pessoas. Nós não tratamos de um sintoma ou de uma doença. Nós usamos o sintoma e a doença para entender esse algo maior que permeia e que muitas vezes traz como sintoma ou como doença as gerações numa família. Então, por que determinadas famílias têm determinados tipos de doenças? Será que isso não significa algo especificamente? Sim. E é para isso que nós olhamos. Para o que significa isso? Então, por que determinadas famílias têm determinados tipos de doença? Claro, geneticamente falamos, ok, tem um DNA. Mas também hoje a epigenética sabe, e a medicina também sabe, que mesmo tendo pessoas dentro da família que têm o mesmo potencial genético para o desenvolvimento de uma doença, uma pessoa desenvolve e a doença e tem os sintomas e a outra não desenvolve. Sim. Então, o que determina que duas pessoas com a mesma carga genética, uma desenvolva a doença e a outra não desenvolva? Então, a epigenética hoje vem provando que é o quê? A forma como cada um se comporta com o meio,
a forma como cada um se relaciona com o meio. Sim. Dessa Isso é forma, o extraordinário. nosso olhar para o mundo que nos envolve acaba determinando como o meu funcionamento, como as minhas células funcionam. À medida que eu mudo o meu olhar sobre mim, sobre o meio e sobre como eu me relaciono, isso também interfere no funcionamento celular. A gente vem observando e a epigenética vem provando isso. Portanto, eu tenho condição, hoje em dia, de tratar de doenças. Eu digo não eu, Renato. Sim. A medicina, eu digo o ser humano. Sim. O ser humano, ele tem condição de despertar essa força de cura dentro de si no momento em que ele muda o olhar dele acerca da saúde dele, acerca da forma como ele se relaciona com o meio que ele vive, com a família, com a profissão. Portanto, isso tem uma ação imediata, direta no metabolismo celular. Então, a epigenética, por exemplo, que é um ramo muito recente, que desenvolve estudos hoje muito profundos sobre tudo isso, ela está provando isso muito detalhadamente. Então, a gente não separa, eu não separo. O meu olhar é sempre um olhar que quer ver algo novo. Eu estou sempre aberto para aquilo que é novo. Eu não tenho medo daquilo que é novo. Então, eu me exponho àquilo que é novo. É lógico que isso gera insegurança, mas o novo, ele só se mostra quando você tem coragem de ver. Por exemplo, a coisa de 10 anos atrás, acreditava-se, por exemplo, que não tinham novos neurônios. Que até uma idade você desenvolvia, não desenvolvia mais. Hoje nós sabemos, né, da neuroplasticidade, que você sim, numa taxa, inclusive, que pode chegar a 3%, né, de reposição, alguns dizem mensal, mas depende muito das condições de cada um, mas há reposição. E aí as pessoas me perguntam, mas para que gerar novos neurônios? E aí é fantástico. Se me permite, eu tenho um curso, por exemplo, que é o curso de pensamento quântico. Não é física quântica, apesar de ser minha primeira formação, mas é pensamento quântico. E lá eu digo assim, eu falo da importância do pensamento racionalista, mecanicista, em que eles pensavam 0, 1, ou é certo ou errado. Aquilo, num determinado momento, foi importante para romper com todo um processo histórico que existia. No entanto, quando você tem Jung e tem a nova física, a nova física não, a física quântica, o desenvolvimento da física quântica, Jung, mas não é o Thomas, né, que desenvolveu, que trabalhou a questão da dualidade quântica, que é fantástico, e toda essa construção, e aí nós aprendemos a pensar entre 0 e 1. E aí nós passamos por um processo evolutivo, porque veja, num primeiro momento da escola, a gente pensa mesmo, separado, tudo desconectado, né? A gente pensa em física newtoniana, a gente trabalha tudo isso. Mas a evolução caminha de uma maneira em que a gente, 0 e 1, 0 e 1, e quem se dispôs a fazer esse caminho, que talvez seja o mais longo de toda a vida, percebe que não é nem 0 nem 1, mas que o maravilhoso é entre 0 e 1, né? É onde tudo está contido. Exata, ou seja, que existe pode ser 0, pode ser 1, mas pode estar entre 0 e 1. E isso que eu vejo que na medicina... Tá dando nó aí, ô... Não, ele fala difícil esses caras. Como é que vocês vão entender 0, 1, menos 1? É matemática ou é medicina? É sim ou... Aí, reconectado. Caímos, mas voltamos. É por causa do 0 e 1. Ficamos no menos 1. Mas assim, porque tem horas que eu digo sim, tem horas que eu digo não, tem horas que eu digo que eu sou razão, tem horas que eu digo que eu sou emoção, mas o ideal, né, Renato, é que a gente trabalhe essa costura entre a razão e a emoção, que a gente trabalhe esse meio do caminho, entenda os códigos do coração, entenda os códigos do cérebro, e esse processo evolutivo do ser humano, que passamos a ser mente hoje. Há menos de 200 anos a gente estava aí correndo e caçando e fazendo. Hoje nós estamos atrás de mesas. E isso mudou muito, né, Renato? Isso mudou muito. Isso mudou a maneira do próprio ser humano se ver, não é isso? Que você vê isso? Não só se ver, como ver a vida, né? Sim. Então, aquilo que não existia solução algumas décadas ou séculos atrás, hoje é totalmente resolvível. Sim. Né? Antes de existir a penicilina, de se descobrir a penicilina, se a pessoa se infectava, ela morria. Então, é um fato que tudo está em evolução. E a saúde, a medicina, tudo está em evolução.
Isso é um movimento natural da vida. E a espiritualidade também. E é lógico, a espiritualidade está totalmente conectada a tudo isso. Mas quando se fala de espiritualidade, é até perigoso, porque as pessoas Sim. já imaginam religião, espírito. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando disso. É a Eu nossa estou conexão falando com você. da nossa conexão com algo maior ao qual nós estamos conectados. Gente, por isso que eu sou apaixonado pelo Pera Renato. aí, posso falar? Você deixa eu falar agora? Olha, eu vou fazer uma coisa bem simplista para você que não é tão intelectual quanto esse nosso amigo aqui. Mas eu, por uma experiência pessoal, por algo que eu aprendi, que eu vi nas constelações, a gente pode dizer, Renato, de uma maneira mais simplista para o nosso amigo lá, que a maioria dos nossos problemas, a solução está dentro da gente mesmo e da forma com que a gente lida com aquele problema e da forma que eu lido com a doença, porque tem muita gente que pega um exame médico, acha que já vai morrer no dia seguinte, e isso impacta a pessoa. Então eu acho que da maneira que a gente lida com a doença, eu tenho diabetes e eu lido com isso há muitos anos. Minha avó tinha, aí dentro do que você falou, meu bisavô, e aí vem. Mas da maneira que eu lido, de repente eu duro mais tempo do que outros lidaram, mas na forma prática. Tudo está da maneira com que a gente lida com o problema. Sim, está muito relacionado a isso, exatamente isso. Se eu tomo algo como um veredicto, eu não tenho solução. Se eu tomo algo como um estímulo, eu me abro para algo novo, para algo que está além da minha percepção. Portanto, quando um cliente chega e ele tem um sintoma ou uma doença, eu não tento diagnosticar fechando aquilo. Pelo contrário, eu uso esse sintoma e essa doença para acessar algo que ele e o seu sistema não têm consciência. Portanto, aquilo não vira algo contra, aquilo se torna algo a favor. Portanto, aquilo se torna um estímulo para o crescimento, para o desenvolvimento e para a transformação da pessoa. Então, só isso muda o estado com que a pessoa olha para a sua questão. Ela deixa de olhar aquilo como um veredicto, como, por exemplo, algo que não tem cura, como muitos acreditam. Por exemplo, quantas pessoas recebem um diagnóstico de câncer e acreditam que não tem cura e morrem? Quantas pessoas recebem um diagnóstico de câncer? Isso serve para transformar a vida dela e ela se cura. Portanto, a forma como eu me relaciono, não só com o sintoma, com a doença, mas com os problemas, as dificuldades da vida, é o que determina todo o seu processo de crescimento, expansão de consciência e cura num sentido muito mais amplo, assim como esse mesmo olhar pode te condenar, pode te adoecer, pode te diminuir e pode te matar. Essa farmacinha é extraordinária. É fantástico, mas você tem que saber fazer um bom uso. Assim como a pólvora. Ela pode ser utilizada para produzir energia, mas pode ser utilizada para matar as pessoas. Então, a consciência é algo que ou as pessoas buscam e se beneficiam disso, ou a ausência dela também aprisiona e pode determinar uma limitação ou até a morte da pessoa. Então, o que eu quero falar sobre isso e quero enfatizar sobre isso é que a expansão da consciência, ela está a serviço da vida. Sim. Tudo que está a serviço da vida caminha numa direção para o futuro, impulsionada por um movimento que vem do passado. Então, o passado ele serve como base, como fonte de tudo. Mas o novo, ele só é possível quando eu posso ressignificar, mudar o meu olhar. E aí sim a evolução se cumpre na sua maior plenitude, ou no seu maior sentido. Então, dessa forma, eu sempre como médico, e eu já tinha essa atitude dentro da faculdade, como médico, eu sempre olho e olhava para o sintoma, olhava para as doenças, e eu sempre me interessava em entender o que estava acontecendo na vida daquela pessoa, na vida da família daquela pessoa, ou no campo profissional, ou no campo afetivo. E não encontrava pessoas doentes que não tivessem problemas nesse universo. Portanto, desde muito cedo, na época da faculdade, eu sou formado há 30 anos.
31 vai fazer esse ano. Nessa época eu já Pouco tinha tempo, esse olhar. pouco tempo. Você já tinha esse olhar Nessa época eu já Uau. tinha esse olhar. E eu já incomodava meus professores. Sim. Porque eu queria saber, não dos tratamentos médicos para a doença. Porque isso estava lá nos livros, era fácil de ler. E pronto. Mas eu queria saber a origem das doenças. Mas eles não sabiam me dar essa resposta, então era chato. Mas eu não os culpo. Pelo contrário, eles estavam lá para passar No tempo deles. no tempo deles. Não existia esse conhecimento naquela época. Por Sim. isso que eu fui em busca desse conhecimento no mundo. Porque aqui eu sabia que eu não ia ter. E eu não abria mão disso. E aonde no mundo você viu esse conhecimento de uma maneira mais trabalhada, de uma forma mais equilibrada? Vamos Na colocar assim. verdade, eu não encontrei essa resposta no mundo. Na verdade, no mundo eu encontrei outras coisas que foram importantíssimas para tudo ou para onde eu venho caminhando. No mundo eu encontrei como perceber o ser humano dentro de outras dimensões. No mundo eu comecei a entender sobre campos energéticos, no mundo eu comecei a entender sobre ressonância, no mundo eu comecei a entender a importância da meditação, no mundo eu comecei a entender a importância de mudar o nosso olhar, muda algo em nós. Pelo mundo eu fui aprendendo a curar muitas coisas em mim, que teoricamente não teriam curas pela medicina. Então assim, no mundo eu fui entendendo tudo isso. Agora, quem uniu muito desse conhecimento, quem me permitiu ter compreensões um pouco mais profundas, embora ainda são pequenas, foi o Bert. Conhecer o Bert Hellinger e conhecer as constelações. Foi uma abertura E isso gigantesca. foi uma abertura quântica, porque aí isso me dava acesso a esses outros níveis de consciência que atuavam, que eu percebia que existia, mas muitas vezes eu não sabia como acessar. Sim. Então, quando eu conheci a constelação, eu falei, nossa, isso é algo poderoso, porque isso pode ajudar de forma eficiente a acessar tudo aquilo que eu busco e que ando aí pelo mundo. E foi maravilhoso, porque eu tive muito conhecimento, aprendi muito em como olhar para o ser humano dentro dessas outras dimensões, seja morando na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, mas o Bert e a constelação, ela juntou tudo isso, sabe? Juntou muitas variáveis que, embora eu já tinha muito conhecimento, mas elas não se juntavam. Algo aí começou a se juntar. Por exemplo, com a Sophie, depois ela usou um termo, falou da inteligência transgeracional, e depois no nosso chat foi toda uma discussão, né, sobre a questão da reencarnação ou não. Então, só para esclarecer, essa questão, quando você fala de dimensões, é a dimensão do ser humano. As dimensões humanas, né? É disso que você está falando, que é para quem está ouvindo entender que essa dimensão, nós não estamos falando aqui em quarta, quinta dimensão, não estamos falando nada disso, entendeu? É uma coisa, é a dimensão humana. Tá, vamos trazer para um estudo para um campo mais concreto. Então, por exemplo, embora eu seja um indivíduo e eu me sinto, muitas vezes, o ser humano se sente como um indivíduo, nós somos parte de algo muito maior que a nossa família. Sim. Nós somos separados da nossa família e temos uma marca no nosso corpo para a gente nunca esquecer isso, que é o nosso umbigo. Então nós somos cortados dessa árvore gigante que é a nossa família, que vem de muitas e muitas e muitas gerações. Sim. Portanto, isso é um sistema. Então eu sou influenciado por tudo que aconteceu na história dessa família. Não só no campo genético, mas também no campo energético. É um campo de memória. Sim. E nós temos como acessar isso, Sim. como a constelação acessa, através da fenomenologia. Então, esse é um campo, é uma das nossas dimensões. Sim. É uma das dimensões que atuam em nós. Mas essa não é a única dimensão. Porque se eu faço parte de um campo religioso, todo esse conhecimento religioso e todas essas dinâmicas religiosas, mesmo que eu não tenha consciência, elas atuam em mim. Sim. Então, isso é outra dimensão que atua em nós. Por exemplo, eu participo se eu trabalho numa empresa, a forma como essa empresa funciona, a forma como tudo acontece ali, isso me influencia, me deixando mais tenso, mais angustiado, ou mais relaxado, mais produtivo. Portanto,
Isso é uma outra dimensão que atua dentro de mim. Como a OMS que trabalha a questão biopsicossocial e espiritual. São dimensões de vida, como tem depois a dimensão profissional, financeira, saúde, Afetiva, familiar, afetiva, tudo. intelectual, ou seja, são dimensões de vida e de vida em abundância, né? Quando a gente se distancia um pouco e olha para a vida, a gente vai ver que a vida se organiza em sistemas. E se reorganiza. E esses sistemas, eles estão constantemente em evolução, todos eles. Sim. E todos os sistemas aos quais nós estamos conectados, isso me influencia, mesmo que eu não tenha consciência. Parmeiras, A passei na começar- ponte e já sou outro. A começar pela nossa família, o principal sistema. Portanto, quando eu falo de dimensões, estou falando de todas essas dimensões. Fantástico, fantástico. Renato, Ó, gente, pena que tá acabando, mas isso aqui daria pra ficar a noite inteira. Mas, olha, Renato, fantástico. Muito obrigado por você ter vindo. Cada dia mais eu te admiro como pessoa, como ser humano. E vejo que a gente está no caminho certo. Dali, as constelações familiares ajudam muitas pessoas. As constelações familiares feitas da maneira correta. Que você tem que buscar pessoas profissionais e não pessoas que se dizem consteladores. Muito obrigado, Renato. E isso é uma grande preocupação. Não sei se também é preocupação, viu, doutor? É que, assim, muitas vezes as pessoas, elas dizem, mas isso é um teatro, sabe? Porque, como eles não estão habituados, né, a ter essa informação, porque a informação, as pessoas falam, não, a informação não tem, não. Eu acredito que a informação está aí. campo Só- informacional. Né, ele está aí. Agora, quando eu não preciso dessa informação, eu não a busco. Isso é uma coisa, né, meio que simples de se entender. Eu não preciso, eu não busco. Outro dia, eu tenho um muro enorme, amarelo, umas letras azuis, enormes. E aí o prédio, uma pessoa do prédio do lado, me liga e diz assim, aonde você está? Eu digo, olhe para baixo. Nossa, mas estão aí desde quando? Eu falei, há 23 anos. Mas eu nunca percebi. Porque ela nunca precisou. Exatamente. Ela nunca precisou daquilo. Então ela não tem esse olhar. Ela passa todos os dias, mas ela não olha. Né? Porque ela não precisa. Nós não tomamos água quando não estamos com Não sede. é assim? É assim, sim. Nós sentimos sede? Nós vamos lá pegar esse copo de água porque você... Você nem sem pensa na sede, água. não pensa na água. Né? Mas aí que está essa parte que eu digo assim. Hoje nós somos isso na minha área, né? Nós somos num país hoje dominado pelas drogas. Entre aspas, né? Não é tanta gente assim, não. Só um quarto das pessoas Mas, tem um tipo de ação. As pessoas dizem assim, mas falta informação. Eu falo, não falta informação. É que muitas vezes eu fujo da informação que me confronta. Eu fujo dela. Eu digo assim, eu vou procurar alguém para dizer que eu tenho um filho que está usando crack. Não, eu fujo, porque isso me dá vergonha. Eu fujo disso. Sim. Né? Aí eu digo assim, e as constelações vêm, e ela vem para esse público perceber como é que ela lida com a própria família. Porque tem uma coisa na dependência que é assim, como é que eu lido com o dependente? E eu digo, não, você não precisa lidar com o dependente, lida primeiro com vocês. O dependente lida com ele. Porque eles querem que a família aprenda a lidar com o dependente. Eu digo assim, como é que é isso? Né? Será que eu tenho que dar droga para o sujeito? Ou será que eu tenho que fazer com que o sujeito tenha autorresponsabilidade? Mas será que algum dia eu já dei? Será que quando ele chorou, para ele ficar caladinho, eu dou um celular e falo assim, assiste um vídeo. É hoje, né? Estou dizendo hoje do celular. Mas na minha época era um brinquedo, uma bola. Olha, para você parar de chorar, eu vou te dar uma bola. Quer dizer, essa barganha que a gente não percebe. Né? E hoje eu percebo porque as constelações vêm mostrando isso. Né? Aquilo que você falou. Desde quando, né? O sintoma, ele está aqui. Mas eu preciso entendê-lo. Porque senão eu não me curo. E vocês me perdoem, pessoal da dependência, é porque eu acredito nisso. Eu acredito na cura. Porque se eu não estou bebendo hoje, eu não bebo há 20 anos,
em matéria de saúde, eu estou doente ou eu estou curado? E o que se curou junto com tudo isso? Exatamente. O que mudou na sua vida Exatamente. ao fazer isso? Então, como não tem cura assim, as coisas têm cura. Você tá aqui, meu jovem, tá curado. Gente, eu vou ficar aqui com o meu agradecimento sincero a todos vocês e vou deixar aqui as palavras finais para o Renato. Renato, a honra é sua de finalizar esse nosso bloco aqui. Você disse uma coisa muito importante na entrevista antes dessa etapa. Eu acredito na vida. Então, eu repito isso. Eu acredito na vida, eu acredito no ser humano e eu acredito em algo que um telespectador ligou falando. Eu acredito no amor. Não existe força mais curativa na humanidade e não existe uma força que desperta em nós essa força curativa. Não tem nada mais forte do que o amor. Então, acreditar na vida, acreditar no amor, acreditar nisso é onde se encontra todas as possibilidades. As possibilidades de cura, as possibilidades de transformação, a possibilidade do novo, a possibilidade da evolução. Então, tudo isso está a serviço da vida. E tudo isso é banhado por esse amor. Não é só um amor pelo outro, pelas pessoas, mas é um amor pela natureza, é um amor pela vida, como ela é, né? E saber que ela contém muitos segredos, e esses segredos estão aí para serem desvendados. Isso é evoluir, isso é crescer, isso é expansão de consciência, isso é cura, né? Isso é estar aberto para o novo, para a vida, exatamente como ela é. Gratidão, gratidão, Renato, gratidão mesmo. Muito obrigado por esse momento conosco. Para você que está aqui até agora, muito obrigado, um super beijo. E o que é que eu faço com isso? Todas as segundas, nos links abaixo, a gente vai deixar todos os nossos contatos, inclusive para você já buscar o livro do professor Renato Bertatti, que vai estar aí falando sobre saúde, se aquilo que nós colocamos converge com a sua crença. Um grande abraço. Tchau. Um abraço.